Mano, boa noite. Mais uma vez, o Cruzeiro não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro. Nas três últimas partidas, o clube não conseguiu marcar um gol. E a sensação que passa para quem está vendo o jogo é que o Cruzeiro está tipo em final de temporada, que o time está cansado, que o time não tem força para agredir o adversário, como fez no final, por exemplo, do jogo. Mais uma vez, o time com um homem a menos. O que está acontecendo? Qual que é essa dificuldade toda que o Cruzeiro está encontrando diante dos adversários, tanto em casa como também fora de casa? Primeiro que é a segunda rodada do Brasileiro, então não é mais uma vez que o Cruzeiro não ganha no Campeonato Brasileiro, são 2 rodadas. A gente, logicamente, que não queria perder as 2 partidas, mas mais uma vez parece uma imensidão, né? E não é. Segundo, se teve força para no final pressionar do jeito que pressionou, não pode parecer que está cansado, não pode parecer que está desgastado. Pode ter outros problemas, né? Que é o que nós temos que resolver. Mas não merecemos perder o jogo, né? Estava conversando com o Abel rapidamente, escutando a conversa do Abel. O Fluminense jogou por uma bola, ficou com um homem a menos, mais por uma bola ainda, né? Teve a felicidade, um pouco de sorte, de uma bola erguida na área, até com pouca qualidade, né? Raspar em 2 jogadores e entrar. Isso é do futebol, né? E a gente tem que saber conviver com isso, que é para não chegar aqui dentro do vestiário ou na semana seguinte e destruir as coisas que o Cruzeiro tem boas. Serão coisas importantes para nós na quinta-feira conquistarmos a nossa vitória da Libertadores. Um jogo decisivo que vamos jogar na nossa casa. Vamos ter que superar as nossas dificuldades. A gente tirou 5 jogadores do jogo de quinta-feira. Nós jogamos um jogo muito duro pela Libertadores na quinta-feira. E os nossos problemas não são esses ou aqueles individualmente. São problemas que as equipes têm em determinados momentos. E nós temos que ser inteligentes para escondê-los e aproveitar as virtudes que temos e que não vamos deixar destruir pela experiência que a gente tem. Mas em relação à questão de formação, mano, que a gente sabe, o time aperta, marca, chega, mas o que importa no final mesmo é o resultado, são as vitórias. E em questão de formação, o Cruzeiro, quando está jogando com o homem adiante, com aquele centroavante, como a torcida pede, a bola não chega. Quando está jogando sem o atacante, a bola cruza a entrada da área toda hora e não tem o definidor. O que está acontecendo? O que falta o Cruzeiro para ele encaixar um sistema de jogo melhor, para poder voltar a atuar melhor e sair com os resultados positivos? O que aconteceu hoje, por exemplo, em termos de escolha, de formação, em termos de trocas, né? Saindo com um centroavante inicialmente, como todo mundo fala e cobra, o problema é que não tem um centroavante. Então, os problemas que nós passamos não é porque tem ou não tem um centroavante com característica. Eu ouvi que faltou um pouco de ambição no Chile, que eu deveria ter tirado um volante. Pois é, hoje nós tiramos o volante. E tomamos um gol e perdemos o jogo. Então, não é por esse ou por aquele problema. Aí me serve a discussão. Aí eu aceito ser cobrado. Vamos falar de futebol. Vamos cobrar coisas que o time precisa mostrar em campo, em jogos assim, que tem nos faltado. Essa é realmente a linha que nós temos que ter nessa hora para reencontrar o caminho das nossas vitórias, como vamos fazer na quinta-feira, certamente, na nossa casa. Mano, você acha que teve uma queda de rendimento nos últimos jogos? E se você acha o porquê desta queda? Acho que nós tivemos uma queda porque nós não vencemos. Acho que não vencemos por situações diferentes. Acho que perdemos no Clássico, por exemplo, que foi a derrota mais contundente, de 3-1, porque não jogamos bem. Acho que perdemos contra o Grêmio porque não jogamos bem, jogamos menos que o adversário. E acho que empatamos no Chile jogando bem, como deveria ser jogado aquele jogo, com a responsabilidade que se joga um jogo decisivo. E hoje não dá para dizer que a equipe jogou mal com o que ela construiu. Mas às vezes as coisas acontecem, vamos atrás das explicações, mas vamos levar para dentro de casa, trabalhar lá,
como a gente tem que fazer. Mano, entre essas dificuldades que você identificou no time, está a competir durante todo o jogo como competiu depois que sofreu o gol, especialmente no final, quando até criou chances? Em nenhum momento faltou competição ao Cruzeiro nesse jogo de hoje. Teve competição quando estava 11 contra 11, teve competição no primeiro tempo. Coloquei um jogador de velocidade para aproveitar os espaços e o fato de Renato já estar com o cartão amarelo, um jogador de drible, de velocidade, para tentar aproveitar isso. Tomamos um gol cedo no segundo tempo, acabaram-se os espaços, né? Porque aí o Fluminense, logicamente, já com um homem a menos, iria nos esperar mais um pouco, mas com 1-0 no placar, iria nos esperar mais. Mas mesmo assim a equipe pressionou, teve força. O futebol não é só uma questão de vontade. Vontade não falta para grandes profissionais vencedores como nós temos, né? E não é porque não vence que ela falta. Às vezes o torcedor pode pensar isso, mas não é justo com esse grupo. Nós vamos reencontrar aí os nossos caminhos e vamos encontrar soluções como a gente sempre encontrou, trabalhando com calma, com conhecimento, que é o que vamos fazer aí para quinta-feira. Pois é, e você projetando esse futuro que já está em cima, quinta-feira, hoje a Laú, por exemplo, no campeonato deles lá, perdeu de 6, né, mas jogando com um time reserva, o que demonstra como que eles estão levando com muita seriedade e vendo como decisão também na quinta-feira. No Cruzeiro não é diferente. Você já deu uma receita desde o Chile, a torcida, chamando a Nação Azul para quinta-feira. O que mais, em termos de receita? Um grande futebol na quinta-feira, mano, que é o que o Cruzeiro tem devido realmente à sua torcida? O Cruzeiro time, junto com o Cruzeiro torcedor, sempre foi forte, né? E acho que merecemos isso desde o ano passado, quando nos sagramos campeões da Copa do Brasil, contra grandes adversários, jogos decisivos, jogos muito duros, que vencemos na nossa casa e que sabemos a receita de como estar. O futebol não tem garantias de vitória, mas ele tem garantias de ambiente, né? Vocês estiveram no Chile junto com a gente, vocês viram a torcida da Laú, o estádio totalmente lotado, a torcida cantando do primeiro ao último minuto de jogo, mesmo empatando em casa, né? Então, a Libertadores é assim. São jogos grandes, são jogos decididos em pequenos detalhes. E para que os pequenos detalhes estejam a favor do Cruzeiro na quinta-feira, a gente precisa estar com esse ambiente a favor. Não faltará entrega nenhuma, né? Se faltar um pouco de futebol, nós vamos superar exatamente com esse comportamento junto do nosso torcedor. E pode ter certeza, pode ir no Mineirão. A gente vai devolver ao torcedor o orgulho de ver o time jogando lá dentro. Mano, boa noite. Tanto a Laú quanto o Fluminense jogam coincidentemente com 3 zagueiros. Isso foi um fator dificultador para o Cruzeiro? E o que fazer em termos criativos para quinta-feira conseguir fazer o gol? Não dá nem para dizer que as dificuldades foram as mesmas, porque o Fluminense perdeu um jogador cedo, né? Perdeu o terceiro zagueiro. Continuou com 3 zagueiros, mas não mais com linha de 3, né? Que é uma diferença básica. Renato foi para a lateral, Marco Júnior veio para a linha de 4, né? E ficou só Pedro à frente dessas 2 linhas. Então já não é uma linha de 3, os problemas já não são os mesmos, né? As dificuldades que tivemos não têm as mesmas causas. Mas vamos resolver. Tem horas que tem que ter calma, conversa, às vezes até menos treinamentos, para não deixar que a parte emocional comece a atrapalhar e achar que a gente é pior do que a gente é. Nós não somos os melhores, e sempre falamos isso, né? Mas não somos os piores, e vamos ser assim na quinta-feira para seguir vivo na Libertadores, que é o nosso objetivo. Boa noite, mano. A expectativa aqui no Rio de Janeiro era que o Cruzeiro entrasse em campo com um time mais alternativo ainda do que foi hoje. E a sequência da Libertadores, o Cruzeiro joga 3 jogos no Brasil.
mesmo tendo que vir visitar o Vasco aqui no Rio de Janeiro. O quanto isso facilita a administração física do seu time e se esse risco de início de Campeonato Brasileiro entrar com o time mesclado é aquele famoso risco calculado de início de competição? Nós não podíamos vir aqui com o time mais mexido, né? Nós perdemos na primeira rodada na nossa casa. Nós tínhamos que tentar, pelo menos estrategicamente, demonstrar para a nossa equipe, para o nosso torcedor, que a gente iria brigar pela vitória, como brigou, né? Se a gente mexe mais a equipe, eu economizo a força física dos jogadores, mas podemos ter um resultado grande contrário, e isso influencia animicamente para todo o ambiente do jogo da quinta-feira. Claro que não era para ser derrotado com a estratégia, você nunca faz a estratégia para ser derrotado. Mas não tem facilidade de administração nesse momento, né? Vamos pensar cada jogo, vamos ver as consequências desses jogos, e essas consequências certamente influenciarão as decisões que temos que tomar em relação aos demais. Mano, boa noite, é um prazer falar com você. Mano, boa noite, é um prazer falar com você mais uma vez. Detalhe em relação ao Campeonato Brasileiro, né? Vamos nos concentrar, o Corinthians já tem 6 pontos, está líder na tabela, 100% de aproveitamento, e o Cruzeiro perdeu 2 jogos, ambos de 1-0, e com mais um jogador a mais em campo. O Grêmio estava com menos um jogador, foi expulso, né? E hoje o Gilberto também foi expulso. Isso dificulta, facilita. O que está acontecendo aqui? O Cruzeiro massacra o adversário e não consegue nem empatar e muito menos empatar e virar a partida, vencer. Esse é um fator. E outro detalhe é que você sabe que a bola pune, né, mano? Muitas derrotas, a torcida não atura, né? E você tem um jogo onde difícil. Eu queria que você explicasse isso em relação a mais uma derrota da equipe do Cruzeiro. A bola pune? Pune, porque você massacra o adversário, a bola não entra, o adversário ganha de vocês. Né? É o futebol, né? E vocês, às vezes, estão com uma vantagem a mais. Nós né? estamos com uma vantagem... Em relação à numérica de jogadores, atletas. Nós estivemos com 2 vantagens, porque nossos adversários fizeram 2 faltas absurdas. Eles tomaram cartão vermelho com justiça. Então, primeiro é mérito, né? Certo. Segunda parte eu acho que hoje pressionamos mais do que pressionamos contra o Grêmio. O Grêmio se defendeu melhor, deixou a gente mais distante da sua área. Hoje conseguimos criar 3, 4 boas oportunidades. Acho que o Júlio César fez dois milagres, como a gente fala na gíria do futebol, né? Mesmo a primeira bola de Arrascaeta, ele raspou na bola antes de ir ao travessão. A segunda, também com a Arrascaeta, né? Cara a cara, quase dentro da pequena área, e salvou. Às vezes ela demora para entrar. Eu acho que ela pune nesses pequenos detalhes. Quando ela começa a não entrar assim, é porque falta alguma coisa e nós temos que fazer melhor exatamente isso que falta. Na Mas quinta-feira... a gente não tem todas as respostas. O futebol não é tão objetivo assim que a gente possa encontrar todas as respostas para passar para vocês.